Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder estar iniciando mais um Zazenkai aqui no Vila Zen. Então, realmente, assim, queria dar boas-vindas e hoje eu vou estar dando algumas explicações para vocês sobre como é que vai funcionar o Zazenkai. Ao final, a gente vai poder fazer algumas espaço para perguntas, conversar um pouco com vocês. Essa ideia de orientar um pouco é para que vocês tenham um pouco de noção de como é que vai funcionar o dia. Para quem nunca fez e para quem já fez, se quiser repetir as orientações para lembrar das coisas e ficar com a memória mais fresca, né? Então, assim, a ideia do Zazenkai é um dia de prática de atenção plena, de presença. É como que, na verdade, quando a gente faz um retiro, a ideia é como que fosse um parente na nossa rotina diária. A gente tem a nossa vida do jeito que ela flui normalmente, a gente tem nossos ritmos, as nossas tarefas, nossas rotinas. E quando a gente sai das nossas rotinas e entra na rotina de uma prática, de um centro de prática, de um mosteiro, da vida de uma rotina de um mosteiro, a gente entra num outro ritmo. Só que neste momento de quarentena ou quando a gente não pode estar no espaço de centro de prática e vai fazer da sua casa, a gente vai tentar trazer essa rotina para dentro de casa. Então, tem muitas circunstâncias que vão começar a se tornar instáveis por conta disso, né? Primeiro a questão da conexão mesmo, que eu acho que eu já gostaria de apresentar esse aspecto para vocês. A gente vai ter, pode acontecer de vocês perderem a conexão em algum momento, pode ser que a gente tenha problema aqui com a conexão. Então isso já é uma variável que a gente vai ter que já vai ser um aspecto da prática para o dia todo. Paciência com esses aspectos, né? De poder ter atenção plena e continuar mantendo o espírito da prática, mesmo que se em algum momento saia do ar alguma coisa, né? Então, se vocês estão em casa sozinhos, tem muitas coisas que vão ser mais fáceis de fazer. Agora, se vocês estão em casa com outros familiares, seria interessante que vocês pudessem conversar em casa, explicar para os familiares o que vocês estão fazendo, que é uma prática virtual, que vocês vão estar acompanhando um retiro de um templo budista, zen budista. Então vocês vão estar um pouco mais em silêncio, um pouco mais reclusos, talvez num lugar da casa que vocês escolham, um quarto, uma sala, algum lugar, um escritório que vocês possam ter esse espaço de silêncio. Então vocês vão combinar com as pessoas em casa, para de repente naquele dia vocês vão conversar menos, talvez não conversem, se for possível, um acordo de não conversar, de poder ficar um pouco mais em silêncio durante esse dia. Se precisarem procurar vocês, se vocês precisarem atender alguma coisa de imprevisto, ou mesmo que vocês precisem combinar em algum momento do dia alguma coisa que vocês vão atender, ok, né? Não brigar com isso, porque às vezes a gente fica, não, eu tinha prometido me organizar para fazer esse retiro, para fazer dessa ou daquela maneira, e aí não sai do jeito que a gente está previsto, as coisas não saem o tempo inteiro do jeito que a gente prevê. Então, assim como pode acontecer um problema na conexão, pode acontecer algum imprevisto. Atenda ao imprevisto, respira, vai lá, atende o que tem que atender e volta para o Zazen, volta para a prática conosco. Então, ter essa flexibilidade se precisar sair e voltar. Então, na verdade, é um dia de presença para tudo. De presença para estar o dia inteiro, talvez, nas condições ideais, em silêncio, fazendo Zazen, as cerimônias, acompanhando todo o dia de prática conosco aqui. Ou acompanhando todo o dia de prática, eventualmente algum imprevisto, ou tem que atender alguma coisa com a família, com alguém, respira e volta, mas vai com o mesmo espírito, sustenta o espírito do Zazen, da prática que a gente vai estar orientando durante o dia, sustenta esse mesmo espírito durante o que você for fazer, que saiu do previsto, e volta sem ter quebras. É possível manter isso. Então tentem desenvolver durante esse dia essa estabilidade. Isso é prática, na verdade é com o tempo que a gente desenvolve essa estabilidade. Mas se vocês terem essa noção de que é possível ter essa estabilidade, tentar manter ela durante o dia, é o principal espírito que vocês vão poder levar para o dia de vocês e para a vida de vocês. Esse espírito de estabilidade, de presença, de atenção plena ao longo de todo o dia em tudo que a gente vai estar fazendo. Bom, para ajudar vocês, nós vamos ter um grupo de pessoas dando um apoio no suporte, né, nos bastidores. Então, a Monja Moden vai estar
durante todo o dia, falando algumas coisas, orientando, dizendo o que está acontecendo, porque vai ter toques de sino, conforme o toque de sino vai significar que nós vamos sentar em zazen, vai ter o toque para levantar, para fazer kinhin, que eu já vou explicar o que é. Então, ela vai estar fazendo algumas orientações, falando durante esse dia, falas breves, mas que vai orientando vocês. Também vai ter o pessoal que vai estar respondendo mensagens aqui no chat, as dúvidas que vocês têm, vocês podem perguntar, vai ter um grupo de pessoas nesse apoio. Então tem todo um apoio logístico aí. Quem conseguir ficar... o Zoom tem uma limitação, nem todos vão conseguir, ele tem um limite de participantes, então quem ficar mais confortável, fica bem assistindo e acompanhando pelo YouTube, vai estar então tendo a participação pelo YouTube e pelo Zoom, então esse pessoal vai estar entrando em contato com vocês, já está entrando durante a semana, né, e combinando isso. Daí vamos começar 8h10, o zazen. Umas 15 para as 8 mais ou menos, já vou estar com a câmera ligada aqui na sala e vocês já vão poder entrar e vão se acomodando, né? Então o que vocês deveriam fazer em casa? Criar um ambiente para vocês fazerem o zazen. É importante ter um local que seja minimamente reservado, que vocês possam ter um ambiente. É bom criar um ambiente, um clima, uma luz baixa, não muito iluminado assim, vocês possam ter, eventualmente, se quiserem, acender um incenso, mas que vocês tenham lugar onde vocês possam ter uma almofada para sentar, ou um banco. Quem não consegue sentar em almofada pode sentar em cadeira para fazer a meditação, que chama zazen na nossa tradição. Podem sentar em banquinhos com as pernas em seizá, que é ajoelhado, assim também. Então tem possibilidades de ver outras formas de acomodar o corpo, né? Mas a gente procura ficar da forma mais estável possível, fisicamente. Para isso a gente mandou um videozinho, que eu acredito que vocês já viram, se não viram, procurem assistir, que é um videozinho que mostra exatamente como é que se faz o zazen, a postura de zazen, a postura física, a linha coluna, posição das pernas, posição da mão. As mãos ficam, a gente chama o mudra cósmica, a posição das mãos aqui no colo, né? O olhar, a gente não fecha os olhos completamente, ele fica aos 45 graus, ele pousa os olhos no chão, as pálpebras relaxam e a gente olha os 45 graus à nossa frente. Quem está acostumado a fazer meditação com os olhos fechados talvez tenha alguma dificuldade. Então, tentem fazer um pouco, pelo menos. Então, se tem dificuldade, pode fazer um pouco com os olhos fechados, mas de vez em quando deixa os olhos entreabertos, repousa o olhar no chão. Ficou desconfortável, fecha de novo. Pode ficar nessa posição de olho fechado, mas se é mais confortável, mas vai aos pouquinhos acostumando a ficar com ele entreaberto, que com o tempo você acostuma e vai ficar muito mais natural. Então, é uma questão de costume mesmo. Então, tentem ir se acomodando aos poucos e acostumando com o olho entreaberto. O zazen é com esse olhar entreaberto. Eu gosto de dizer que é um olhar que não é um olhar... Quando a gente fica com os olhos fechados, pode dar sono e a gente fica muito em si mesmado. Se a gente ficar com os olhos abertos, a gente vai ficar também vendo todas as sombras, todos os movimentos de luz do lugar onde a gente está, que também nos deixa muito alerta. Então, nem completamente assim, abertos os olhos, olhando para todos os lados, nem com os olhos fechados, olhando só para si mesmo, né? Nem só para fora, nem só para dentro. Na verdade, é um pouco, a gente percebeu que fora e o dentro, né? Ter essa visão mais ampla, perceber o que acontece conosco durante o período de zazen, como nos sentimos, as nossas percepções, as nossas próprias percepções e o que está acontecendo no nosso entorno. Também a gente não se aliena do mundo para fazer zazen. Então esse olhar que eu digo para fora e para dentro, até perceber que não tem nem fora nem dentro, a gente é um com tudo que há. Então essa visão a gente vai tentar desenvolver ao longo do tempo com o zazen. Por isso a gente senta com a posição das mãos, é essa do mudra cósmico, a gente coloca, está no videozinho, a gente repousa as mãos. Mudra cósmico significa que a gente senta com todo o cosmos, com tudo que há. Então a gente senta inteiro com toda a vida, não só na Terra, com todos os planetas, com o universo inteiro. Sentamos todos, não só juntos entre nós, mas também entre nós. Então durante esse dia, apesar de a gente não estar juntos presencialmente, estamos todos conectados no mesmo instante, sentando no zazen. Então, ter essa noção de que somos um corpo só nesse dia, sentando e sustentando essa energia todos juntos, é a parte da prática,
né? Então a gente vai tentar manter essa percepção. Então quando vocês verem no vídeo, quando eu vou até o meu lugar para sentar, eu posso estar sozinha no meu quarto fazendo zazen, mas eu faço uma reverência para o meu lugar e agradeço o lugar e cumprimento o lugar e viro e cumprimento o centro da sala, de costas para o meu lugar, porque eu vou sentar de frente à parede, cumprimento todas as pessoas com quem eu estou sentando, porque nesse momento tem muitas pessoas sentando junto. Então, em qualquer momento que a gente senta para fazer zazen, a gente faz esses cumprimentos, porque a gente cumprimenta a quem está no nosso lado, quem está na nossa frente, quem esteja em qualquer lugar sentando com a gente, né? Então, essa é a ideia. E sentamos. Ficamos lá, 30 minutos em zazen. Não consegue ficar 30 minutos. Se tiver muita dificuldade, ok, movimenta um pouquinho a perna, ajusta um pouco e volta, tenta sustentar, se você precisar se acomodar, mas se for possível, fique completamente imóvel. Então, a ideia é ficar imóvel esses 30 minutos, observando a respiração, percebendo o ar que entra, o ar que sai. A mente não vai parar, gente. É na natureza da mente produzir pensamentos. Só que você não precisa ir atrás de cada pensamento que vem à mente. Vem um assunto, você percebe, veio esse assunto, como bolha de sabão, deixa explodir, ela vai sair. Você volta para a respiração, percebe o ar que entra e o ar que sai, vem outro assunto, outra bolha de sabão, deixa passar, ela vai embora e você respira e vai em vários assuntos. Você percebe a mente produzindo muitos assuntos e você não entra nas historinhas que a mente produz. Tenta perceber os assuntos irem e virem, a sua mente ir e vir e você está respirando, percebendo isso tudo, né? E ao perceber isso tudo, às vezes em alguma historinha você foi, percebeu o que foi? Volta, respira e volta para o centro e para o zazen. Quando terminar o zazen, a gente vai fazer Kinhin. O que é o Kinhin? É uma meditação caminhando. Entre dois períodos de zazen, para a gente não ficar uma hora inteira, às vezes, sentado, pode ser muito difícil, principalmente para quem está começando, a gente faz 30 minutos de zazen e 30 minutos 10 minutos de Kinhin, mais 30 de zazen. Então, onde vocês encontram 30, 10, 30 na programação, é 30 de zazen, 10 de Kinhin e 30 de zazen. Esses 10 de Kinhin, a gente vai fazer caminhando, a gente vai levantar no lugar de zazen, no seu lugar ou na sua casa, onde você está, a gente vai fazer um espaço onde você vai caminhar, você vai fazer meio passo, depois mais meio passo, em seguida ele vai, vamos botar no vídeo a imagem desse meio passo, mas a ideia é você fazer, fecha o polegar esquerdo, na mão esquerda, a mão direita sobre a mão esquerda e coloca na boca do estômago. A coluna ereta, a gente caminha nessa postura de braços e mãos, e os pés, inspira, solta o ar, dá meio passo, inspira, solta o ar, dá meio passo. Então, é muito lento, nós não estamos com pressa para lugar nenhum, a gente vai voltar depois e vai sentar no mesmo lugar. É apenas para dar uma circulada nas pernas, na energia, no sangue, para a gente não ficar, né, começa a ficar formigando as pernas, a gente fica sentado. Então, para dar uma circulada, a gente levanta, caminha um pouquinho aqui na sala, nós no caso, quem estiver aqui vai sentar, vai caminhar aqui na sala e vai voltar e sentar no seu lugar, para voltar a fazer o outro período de zazen. Então, se vocês verem na imagem, aparece os meio passo, que é justamente essa caminhada do jeito que vai ser dada, e a pessoa de pé, né, um atrás do outro, quando a gente está em grupo, fazendo o Kinhin, que é a meditação caminhando. Então, a meditação, durante o Kinhin, é a mesma atitude mental do zazen. A mente vai ficar com muitos assuntos, a gente procura ficar atento à respiração, atento ao pé que pisa no chão, sentindo como mata-borrão esse pé que pisa no chão, sentindo o contato do pé no chão, percebendo a caminhada, a gente vai fazendo esse processo atento, presente. Depois terminou, a Myoden vai avisar que tem 3 toques de sino, que é para o próximo zazen, a gente vai caminhar um pouco mais rápido, a gente caminha normal, de volta para o seu lugar, senta e começa um novo zazen. Então, a gente vai ter, logo de início, 2 períodos de zazen, e depois dos 2 períodos de zazen, a gente vai ter uma cerimônia. A cerimônia que a gente faz chama choka. E as cerimônias, elas costumam ter, às vezes, são muito longas durante a manhã. A gente vai fazer tudo nesse dia mais curtinho, mais simplificado, porque é um dia mais condensado, vamos dizer assim. Então, na cerimônia da mente, vai recitar, na verdade, apenas o Sutra do Coração, que foi o material para vocês
que tem o Sutra do Coração, tem todas as cerimônias. A gente vai fazer a recitação do Sutra do Coração e, em seguida dessa recitação, que é o Sutra principal da nossa escola, a gente dedica o Sutra para Shakyamuni Buda, que é o fundador, né, o nosso Buda histórico, fundador da nossa tradição, do budismo. Depois a gente vai fazer para Mahaprajapati Daiyosho, que é a mãe adotiva de Shakyamuni Buda, que é a primeira monja histórica, para Dogen, mestre Dogen e mestre Keizan, que são os mestres fundadores da nossa tradição no Japão no século XIII. Então a gente vai recitar para eles, para toda a linhagem, dedicar todos os ancestrais do Dharma, que trouxeram os ensinamentos até os dias de hoje. Vai recitar para os nossos fundadores aqui do Via Zen, que é Moriyama Roshi e Koin Hiroshi, monja Koin, vocês conhecem como monja Koin, né? São os fundadores aqui do Via Zen. E depois vamos dedicar a todos que estão nesse sesshin, né? A todos vocês que estão participando. Então, essa recitação inicial é para dedicar a todos estes. E isso vai ser feito em frente ao altar, está aqui nessa sala. Depois disso, eu vou para a sala do lado, depois eu vou mostrar para vocês, tentar botar a imagem da sala do lado para vocês verem a imagem, explicar um pouquinho quem são essas imagens, que imagens tem nesse altar, que é Manju Bosatsu e a imagem de Kanon na outra sala. Kanon é a Bodhisattva da compaixão, para ela a gente reza para os doentes e para os falecidos. Então lá a gente vai fazer uma pequena cerimônia, vai recitar o Kanzeon, que é a recitação de Kanon, e Shai Raimun, que é as relíquias de Buda. São pequenas recitações, são trechos pequenos, e a gente vai dedicar para todas as pessoas que estão em sofrimento em todos os lugares, independente de seja pela pandemia ou por outra razão qualquer. E vai dedicar para todas as pessoas falecidas. Tá? Então, depois dessas duas cerimônias, a gente encerra a parte de cerimônia. Então, fizemos a Zen, fizemos cerimônias, e aí nós vamos fazer o Samu. O que é o Samu? A palavra Samu significa serviço, servir. O samurai, eu sempre gosto de dizer, lembrar disso, samurai, porque as pessoas tanto conhecem o samurai, é samurai, aquele que serve. Então a gente vai fazer serviço, a prática de servir. Servir a quem? A comunidade. Então se vocês estivessem aqui, nós que estamos aqui vamos estar fazendo isso, cada um vai fazer alguma coisa, vai ajudar a fazer o almoço, vai limpar o banheiro, vai ajudar na horta, vai ajudar a limpar essa sala. Então cada um vai fazer alguma coisa para o bem comum. Vocês em casa podem deixar preparado algumas coisas para fazer durante esse período de Samu. Porque a gente vai fazer as tarefas da casa ou aqui com atenção plena. É a mesma proposta do Zazen, e do Kinhin e da cerimônia. A gente faz tudo com o coração da presença. Né? E não é slow motion, né? Não é assim, estou fazendo um retiro, estou fazendo... Não, se tiver que fazer ligeiro, a gente faz ligeiro, se tiver tempo para fazer com calma, a gente faz com calma. O que importa é realmente a presença e o cuidado com que a gente faz as coisas. Vocês podem começar a iniciar a preparar até o almoço para vocês, que vai ter vir logo depois. Então, preparem algumas coisas, façam o serviço da casa, já que vocês estão em casa. Tá? Então, com essa presença. Então, como que eu posso fazer as coisas com a presença, com a respiração presente, atento à minha respiração, atento aos meus gestos, aos meus movimentos, independente de ser rápido ou lento, fazendo o tempo adequado. O que a situação que eu estou pede? Posso fazer com mais calma? Preciso fazer com mais rapidez alguma coisa? Da forma como eu tenho que fazer, vou fazer atento, com cuidado. E depois a gente vai voltar para fazer mais 2 períodos de Zazen. Zazen, Kinhin e Zazen. E aí vai terminar a nossa manhã e a gente vai ter um intervalo para o almoço. Depois que a gente voltar do almoço, nós vamos começar novamente com o Zazen. Vamos ter apenas um Zazen de 30 minutos. E terminado esse Zazen de 30 minutos, vai o Monja Coen falar conosco. Então ela vai dar uma palestra de mais ou menos 1 hora, às 13h30 até umas 4h30. E depois que ela terminar a fala dela, eu vou fazer uma última cerimônia que chama banca. A banca é uma cerimônia que a gente costuma fazer no final da tarde, que a gente diz que é para os espíritos famintos. E espíritos famintos, para que vocês entendam um pouquinho, não é necessariamente pessoas que estejam com fome ou passando necessidades no mundo. Também é. Então a gente vai estar rezando assim, para todos que possam estar passando necessidade no mundo. Fome, desesperança, tristeza, mas também as nossas fomes também, né? Que a gente possa saciar as nossas ganâncias, nossas
avarezas. Então, todos temos um pouco de espírito faminto dentro de cada um de nós. Então, que a gente possa também, com essa cerimônia, apaziguar isso em nós e na humanidade, em toda a vida na Terra. Então, é nesse sentido que a gente vai estar fazendo essa oração. E vamos encerrar o Zazenkai. Antes de agradecer, eu queria falar umas 2 ou 3 coisinhas que são perguntas muito comuns que as pessoas fazem. Alimentação nesse dia, né? Bom, a gente não tem nenhuma restrição alimentar, mas claro, se você almoçar ou se você tomar um café da manhã muito pesado, comer muito, ou almoçar muita coisa, vai ser difícil fazer o zazen depois, porque uma digestão difícil, de sentar para fazer o zazen com uma digestão pesada, de ter comido muito, então talvez seja interessante comidas mais leves, comer um pouco menos, para poder ficar mais confortável para fazer o zazen. Mas aí você conhece a sua digestão, você conhece o seu organismo, então perceba o que vai te fazer bem para esse dia, para lhe ajudar a ter um pouco mais de estabilidade. Tentem organizar a sua alimentação a partir dessa percepção que imagino que vocês já tenham de si mesmos. Sobre o olhar, eu já falei, né, os olhos fechados, às vezes as pessoas ficam um pouco com dificuldade de ficar com os olhos entreabertos, então vocês vão aprendendo, quem está acostumado com os olhos fechados, né, aos pouquinhos abrindo um pouco e tal, daqui a pouco vai ficar mais confortável o olhar entreaberto. E uma outra pergunta que costumo fazer, às vezes as pessoas ficam bem essa questão de como que eu faço o zazen, vai ter alguém corrigindo, a gente não vai ter como corrigir vocês em casa, tem muitas pessoas e fica bem difícil. Então assim, na verdade a postura é uma questão que com o tempo, a gente ainda vai conseguir fazer um sextim, um retiro presencial, espero recebê-los aqui, então vai ser possível em algum momento corrigir vocês. Vocês podem pedir para outras pessoas observarem a postura de vocês, enfim. Mas, nesse momento, mais do que se vocês estão certos, se é assim ou se não é assim, vocês estão sentados da forma correta, é muito mais realmente o espírito, a convicção com que vocês sentam. Sentem inteiros, íntegros, presentes, atentos à respiração, percebendo o ar que entra e que sai. A ponta da língua fica no céu da boca, atrás dos 2 dentes, isso ajuda a ficar mais atento. Então, observa se os ombros estão corretos, a coluna, alinhou o olhar, alinhou a orelha com coisas, tenta não fazer isso aqui, às vezes a gente vai ficar reto. Não, alinha a coluna, a postura, encaixa o queixo, tá certo, né? É a postura de atenção à respiração, de presença, de estar presente, isso vai ser o suficiente, tá bom? Então fiquem tranquilos. Faço o voto de que seja um lindo dia de prática, né? Será. E agradeço a presença de vocês. Encontro vocês todos neste sábado. Até amanhã. Tchau. Então tá, eu queria mostrar para vocês então a imagem do altar principal, que é onde a gente vai estar fazendo o zazen, é nessa sala de zazen, e a imagem principal é do Monjuzi Bosatsu, é o Bodhisattva da sabedoria. Então, ele está sentado sobre um leão, né? A gente diz que está sentado sobre a fera, é um monge que conseguiu dominar seus impulsos, seus instintos, seus ventos internos, as suas agitações estão acalmadas, estão tranquilas e esse leão está calminho como um gatinho sentado embaixo do monge sentado sobre ele. Então é isso que a gente faz em zazen, a gente procura sentar em zazen para acalmar as nossas feras, as nossas agitações, os nossos ventos internos. Isso é o que está descrevendo, digamos assim, essa imagem. E aqui é a sala de Kanon, onde a gente faz as orações que eu falei para vocês, orações para as pessoas doentes e falecidas, para essa imagem que chama Panzeon, que é o Bodhisattva da Compaixão. Aqui tem esses tabletes memoriais que a gente chama, são tabletes que são irrais que a gente chama, ficam com o nome de pessoas falecidas de quem deixou o nome de seus familiares para a gente fazer orações aqui diariamente. Então, todos os dias pela manhã tem zazen, as cerimônias na sala do Monjo Bosatsu, como eu falei antes, e depois a gente vem para cá para fazer as orações para Kanon, para doentes e falecidos, que a gente vai fazer também na manhã do nosso Zazenkai. Tá bom? Então, seriam esses 2 altares que eu gostaria de mostrar para vocês.